E hoje eu vou te contar aqui um caso real que aconteceu na consultoria de investimentos. Esse é um erro comum que pega muitos investidores e eu quero te ajudar a não cair nesse erro mais. Olha só, recentemente eu tive aqui uma discussão bastante produtiva, uma discussão saudável visando o melhor da carteira com um cliente da consultoria de investimentos. Para contextualizar e para você entender um pouco mais sobre o contexto mesmo de tudo isso, esse investidor, ele é moderado, ele aceita correr um pouco mais de risco, mas por outro lado ele possui ali alguns objetivos financeiros que ele gostaria de alcançar no curto e no médio prazo. Então isso traz para nós aqui uma carteira moderada. Porém, a nossa discussão se deu principalmente pelo fato de, neste momento, ele querer concentrar maior parte dos seus investimentos nas ações. Porque, segundo ele, neste momento, nós temos várias empresas descontadas e que seriam oportunidades imperdíveis no ponto dele. Essa discussão ela aconteceu porque, no meu ponto de vista, como especialista em investimento, eu não acho saudável nós fugirmos da estratégia em busca dessas oportunidades. Afinal, se nós temos uma estratégia sólida e consistente, ainda assim ela vai se provar muito mais eficiente do que ficar correndo, pulando de galho em galho, de oportunidade em oportunidade, tá? E para fundamentar a minha resposta, eu trouxe alguns dados interessantes para ele. Então, olha só, historicamente, a gente comparando a nossa bolsa, o Ibovespa, com o CDI, em boa parte do período, desde 1994 até 2025, nós vamos ver o CDI performando melhor. E para isso eu vou colocar aqui na tela para vocês também essa comparação que eu fiz para esse cliente, tá? Então olha só, nós temos aqui a comparação, né, entre o CDI, nosso principal indicador de renda fixa, com também aqui o nosso Ibovespa. Ó. Então durante todo esse período, de 94 até 2025, o CDI trouxe um ganho aqui, uma valorização de 9.232,74%. Já o Ibovespa teve apenas uma valorização de 3.676,61%. Então é aqui uma diferença muito considerável, né, em relação a essa diferença. E aí o investidor deve estar pensando, poxa Lucas, mas eu investindo no CDI eu não ganho dividendo. Já investindo nas ações da bolsa, eu consigo sim ganhar o dividendo. E para tornar essa comparação um pouco mais justa, então, deixa eu colocar aqui para nós, para a gente ter esse parâmetro também, né? Um ETF que faz basicamente essa estrutura. É o ETF chamado de Divo 11. Ele compõe as principais empresas brasileiras que pagam um dividendo e todo esse dividendo são reinvestido. Então aqui é uma carteira que constantemente ela é ajustada. Repare agora, ó, que o Divo 11 possui aqui uma aderência um pouco mais próxima aqui ao CDI, né? Considerando, claro, aqui que são investimentos totalmente diferentes. Uma, a sua principal característica é a segurança, o outro, a principal característica é a volatilidade, né? Mas em todo esse período, nós podemos ver aqui, ó, o Divo 11 bem próximo aqui ao nosso CDI. Mas ainda assim, o nosso CDI se torna mais eficiente. E isso não quer dizer também que nós devemos apenas pegar o nosso dinheiro e investir no CDI. Muito pelo contrário, não é isso que eu estou defendendo. O que eu estou defendendo é uma diversificação inteligente que de fato vá nos proteger, né? O que seria então, Lucas, uma diversificação inteligente? Olha só, neste momento, hoje, agosto de 2025, nós temos a Selic em 15% aí ao ano. Neste momento, nós vemos a renda fixa performando muito bem. Nós temos investimentos com altíssima segurança, rendendo 15%, em alguns casos 16% aí, quando a gente vai para o crédito privado. Mas, por outro lado, as ações, os fundos imobiliários, a nossa renda variável sofre um pouco mais com uma Selic tão alta assim. Afinal, o custo do dinheiro se torna mais caro e o investidor pensa, poxa, por que é que eu vou correr um risco maior, sendo que eu já tenho 15% garantido ali na minha renda fixa, né? Então é essa diversificação, é a gente saber se beneficiar nos diversos cenários.
E um exemplo clássico aqui de diversificação que eu sempre gosto de compartilhar com vocês, e agora específico do setor de ações, é aquele investidor que de repente ele investe numa única empresa, né? Imagine que ele investe aqui numa empresa que vende sorvetes. Olha só que interessante. Ele sabe que no período de verão, né, as vendas do sorvete vão decolar, a empresa vai vender aqui um absurdo, né? Mas, por outro lado, no período ali de inverno, se essa empresa não se reinventar, se ela vender apenas sorvete, ela terá uma queda muito drástica aqui nas suas receitas, no seu lucro também, né? Afinal, no inverno, com temperaturas mais baixas, as pessoas não consomem tanto sorvete assim. Como que esse investidor poderia diversificar essa carteira dele? Por exemplo, um exemplo bem tranquilo aqui. Imagine que esse investidor decidiu então incluir na sua carteira uma empresa que vende blusas de frio. Olha que interessante. Enquanto no verão a empresa de sorvete vai se beneficiar e vai vender mais, por outro lado, no inverno, a outra empresa, a que produz blusas de frio, por exemplo, terá um boom aqui nas suas vendas. O que o investidor ganha com isso, Lucas? Olha só, o investidor ele vai ganhar aqui uma previsibilidade melhor da sua carteira e ele vai ganhar também aqui em uma diminuição dos riscos. Se por um acaso a empresa de sorvete não aguentar passar o período de inverno com as receitas baixas e ir à falência, ele será 100% afetado. Com essa diversificação simples, ele não seria 100% afetado, né? Ele teria uma diluição aqui dos seus riscos, tá? Para que essa diversificação funcione de verdade, precisa ser empresas que atuam em setores totalmente desconexos. Não adiantaria, por exemplo, ele investir aqui numa empresa que vende sorvete e num parque de neve, por exemplo. Porque ambos vão se beneficiar apenas no período de inverno, aqui teoricamente, né? Um exemplo bem simples aqui, mas o que importa para nós é o conceito dessa diversificação. Então vamos juntos agora simular aqui uma carteira diversificada, combinando o melhor dos dois mundos. O melhor da renda fixa, mas também o melhor da renda variável, criando uma carteira eficiente e estratégica. Lembrando então que a renda fixa é a nossa parte mais segura dos investimentos e eu sempre gosto de pensar na renda fixa dividindo em 3 camadas. A primeira camada é a parte dos investimentos pós-fixados que vão acompanhar a nossa taxa CDI ou então a nossa taxa Selic. Esses investimentos são mais defensivos que vão acompanhar a nossa perspectiva econômica, vão flutuar conforme a nossa economia. A segunda camada que eu gosto de utilizar é a camada indexada, atrelada à inflação, nosso chamado IPCA+. Então eu gosto de utilizar essa parte. Por fim, a terceira camada, eu utilizo os pré-fixados com o objetivo aqui de travar uma rentabilidade interessante na nossa carteira. Então vamos agora selecionar aqui algumas opções que são importantes e que fazem sentido aqui na nossa carteira. Então, começando pelo CDB pós-fixado, eu vou escolher aqui um CDB da Midway, né? É um banco um pouco menor, mas que vem pagando aqui rentabilidades interessantes. Então nós temos aqui, por exemplo, um CDB para fevereiro de 2027, pagando 123% do CDI. Interessante. Vamos pensar agora aqui numa LCA, de repente, né? Uma LCA rendendo aqui, deixa eu pensar num prazo um pouco menor aqui, do banco original, por exemplo, rendendo 91% do CDI. Já nós vamos definir os valores aqui. Vamos pensar agora em uma LCI, que é um investimento também importante da renda fixa, as letras de crédito imobiliárias. E aí nós temos aqui algumas pré-fixadas. Então, nesse momento, nós temos LCIs pré-fixadas de 15%. Vou utilizar ela aqui na nossa carteira. Pensando em CDBs, LCIs, LCAs atreladas agora à inflação, vamos dar uma olhada aqui no que nós encontramos neste momento. LCA de IPCA, IPCA mais 5. Lembrando que esse investimento é isento do imposto de renda, então ele tem uma equivalência um pouco maior em relação a um CDB, por exemplo, né? E nós temos aqui opções de LCA pagando IPCA mais 12.
vou considerar uma aqui um pouco mais conservadora, digamos assim, ó, de 9,5. 9,5 é fácil da gente encontrar aqui no mercado, tá? Pensando agora na parte da renda variável. Então, vou pensar aqui em alguns ETFs, que é uma maneira mais simples e mais estratégica de diversificar esses investimentos de uma forma mais eficiente. Gosto muito do IVVB11, que é um ETF que acompanha o S&P 500, então faz total sentido aqui para nós. O próprio Divo 11, que nós conversamos anteriormente, também faz sentido, né? Pensando aqui numa estratégia de longo prazo. E maravilha, então agora vamos aqui definir valores para essa carteira teórica aqui que nós criamos, tá? Pensando então numa diversificação 50% renda fixa, 50% renda variável, nós teríamos aqui a seguinte carteira. Eu defini 5% para os investimentos pré-fixados, 30% para os pós-fixados de renda fixa, 25% renda variável no Brasil, considerando as ações, 25% fundos listados, inflação aqui 15%, e vamos simular aqui então a nossa carteira neste momento. E vale também eu dizer aqui que não é uma recomendação de investimento. Aqui é apenas para fins educacionais, para mostrar a eficiência de uma carteira diversificada e desconexa, né? Que não tem aqui investimentos atrelados a um único segmento. Com essa carteira, analisando aqui de 2023 até 2025, nós estaríamos superando aqui o CDI, que foi o nosso principal indicador que nós utilizamos para comparação. Então esse aqui é o poder de uma carteira eficiente, totalmente diversificada. Repare que não é apenas concentrar parte dos investimentos em renda fixa ou apenas concentrar parte dos investimentos em renda variável, mas sim criar essa diversificação estratégica, né, onde nós nos beneficiamos nos diversos cenários. Então a ideia é justamente criar essa carteira. E quando nós pensamos naquele investidor que tem ali objetivos para prazos maiores, novamente a diversificação se torna fundamental também. Então isso aqui prova que de fato uma diversificação consistente, estratégica e com planejamento é o melhor cenário para a nossa carteira de investimento e para os nossos objetivos. E isso também é um dos principais motivos que fazem muitos investidores perderem dinheiro na bolsa. Querer concentrar tudo num único investimento, tudo num único setor da economia ou então tudo numa única classe. A diversificação ela é crucial, mas ela precisa ser realizada de uma maneira estratégica. E agora, se você quiser, eu posso analisar também a sua carteira de investimentos. Eu sou especialista na área, eu trabalho como consultor de investimentos e o meu papel é ajudar investidores que já tenham um patrimônio formado a melhorar os seus investimentos. Então, se você tem interesse nessa análise gratuita da sua carteira, comente aqui embaixo diagnóstico e eu entrarei em contato com você.